As básicas que eu vou pegar agora, que preciso. Que o resto já tem em casa. O engraçado daqui é que tá muito cedo. Mas o mercado tá lotado já, gente. Dia 30. Amiga, dia 30. Acho que é 10 horas e o mercado já tá cheio. Mas vamos lá, pegar a lentilha. O cara falou que é corredor 10, mas não é não. Amiga, eu preciso somente do chantilly. Amiga, aí pensando nesse processo de manifestação, eu me dei conta de uma coisa, que minha mãe, ela manifestou uma casa. E assim, não é qualquer casa não, tá? Foi uma casa num bairro nobre aqui no interior. E é muito doido porque ela sempre dizia, e olha como que as palavras têm poder, porque ela sempre dizia que quando ela ficasse um pouquinho mais velha, ela queria ir embora para morar no interior que fosse assim, por volta de umas 3, 4 horas. E ela falava isso desde quando a gente era muito pequena. Ela falava, quando eu ficar um pouco mais velha, eu vou querer ir embora daqui de São Paulo, mas eu vou morar uns 3, 4 horas de São Paulo. E falando assim, parece simples, mas não foi, tá? Porque a minha mãe tem uma história aí bem de sobrevivência, sabe? Esse modo, ela veio com 12 anos, a minha mãe veio do interior, lá da Bahia. Depois ela trouxe os irmãos delas, assim, é uma história bem de sobrevivência mesmo, sabe? Então, quando ela falava isso, parecia muito surreal. E ela construiu tudo isso trabalhando, mas a minha mãe sempre foi uma pessoa do pensamento muito positivo, sabe? Quando ela colocava uma coisa na cabeça dela, ela determinava, ela corria atrás e ela ia. E ela manifestava, ela falava algumas coisas que as pessoas falavam assim, meu, essa mulher tá louca. Mas, cara, ela é inspiração para mim. Porque hoje eu tô aqui, passando já o fim do ano, nesse lugar que ela conseguiu manifestar para a vida dela. Mas sabe o que é engraçado? É porque, por mais que a minha mãe viveu por muito tempo nesse modo de sobrevivência, quando ela falava isso, ela falava com muita clareza. Ela tinha, assim, uma certeza silenciosa, sabe? Então ela não estava pedindo num lugar de desespero. Ela não estava pedindo nesse lugar de que eu preciso tudo para ontem e muito menos de um lugar que ela precisava mostrar para os outros, que eu falo desse nível do pertencimento, que às vezes a gente quer as coisas para mostrar para os outros. A casa não foi assim. Ela pedia de um lugar muito mais, sabe, interno, desse ser na essência. Era uma coisa de alma. E ela conseguiu manifestar. E quando eu falo isso para você, amiga, é para te motivar, porque talvez você também tenha um desejo que não é para agora. Não porque você não merece, mas porque você sabe que você ainda está construindo. Não sei se você consegue me entender. Mas é importante também pensar nisso, porque talvez esse processo de manifestação ele vai estar respeitando a sua história. A minha mãe já queria isso há muitos anos atrás. Ela falava isso quando ela era muito nova. E ela conseguiu agora que ela já tem uma idade mais avançada, porque ela também queria nesse momento. E aí chegou, tem 7 anos que ela mora aqui. Então, minha amiga, se você sente que o que você quer ainda está no caminho, isso não é atraso. Isso pode ser o processo. Olha, amiga, que lugar lindo. É um lugar que tem um sol para cada um. Olha que cidade bacana, minha amiga. Eu sou apaixonada por isso aqui. Olha a cidade. Cara, eu sou muito apaixonada por esse lugar. Eu amo quando chega aí o fim do ano que eu consigo vir para cá. Por mais que tenha muito sol, amiga, e eu sou uma pessoa solar, então assim, eu amo quando chega esses momentos. E é por isso que eu falo, amigas, que a gente precisa viver experiências para manifestar. Então, aqui é um lugar que eu gosto bastante, assim, porque tem parque, tem sol e eu amo o sol, apesar que aqui o sol assim é um para cada um, real. Mas eu gosto porque me deixa mais viva, eu acordo cedo, eu me sinto muito mais realizada, é uma coisa de alma aqui, sabe? É muito louco porque é um desejo da minha mãe, mas eu me sinto muito em casa nesse lugar, sabe? Aqueles momentos que eu consigo respirar e sentir um pouco mais da vida que eu quero viver.
Ribeirão é assim pra mim. Amiga, sabe o que é engraçado? Que desde 2020 eu venho estudando esse processo de manifestação e tem uma coisa que eu venho entendendo com o tempo é que manifestação ela não responde à pressa. Porque no começo eu queria tudo nesse modo da sobrevivência, na urgência, mas hoje, depois aí de quase 6 anos estudando estando nesse processo de autoconhecimento e estudando manifestação, eu vejo que a manifestação ela não responde à pressa. Eu acho que a gente foi ensinada a achar que o tempo ele é um castigo. Se aquilo que você quer demorou para acontecer, é porque não deu certo. Mas hoje eu consigo perceber claramente na minha vida e até nesse processo aí da manifestação que a minha mãe teve, muitas das vezes o tempo ele só está organizando quem você precisa ser para conseguir receber aquilo que você está pedindo. Não sei se você consegue me entender, mas o tempo ele só está organizando quem você precisa ser para receber aquilo que você está pedindo. Porque, minha amiga, se a minha mãe tivesse manifestado essa casa, quando ela estava no modo sobrevivência, ela não teria sustentado. Ela já teria, sei lá, vendido, perdido isso que ela conquistou. Então, o universo ele esperou o tempo certo. Quando eu tiver um tempinho, eu vou contar um pouco mais sobre essa história, se ela me deixar também contar. Mas o universo ele esperou, né? O universo, Deus, a espiritualidade, ele esperou o tempo certo para entregar isso que ela tem hoje. Porque, amiga, para você receber também, você precisa ter estrutura. Eu já falei sobre isso aqui. Eu vou deixar esse vídeo que eu falei, que a gente precisa ter estrutura, porque eu manifestei um trabalho que ele era bacana, mas eu não sustentei ele por 2 anos. Depois eu comecei, né? Já estava nesse processo aí de autoconhecimento. E aí que eu fui entender que por que eu não sustentei ele em 2 anos, porque eu estava num modo de sobrevivência, minha amiga. Eu já falei aqui sobre a pirâmide de Maslow e para a gente conseguir manifestar liberdade, a gente tem que estar num nível ali de autoestima e a autorrealização, que são os estágios maiores para que você consiga manifestar aquilo que você deseja. Eu vivi por muitos, mas muitos anos no modo sobrevivência. E minha mãe, então, nem se fala. Então, a gente precisa estar preparada emocionalmente. O corpo de dor, que é aquilo que eu falo, a gente tem um corpo de dor que já está acostumado com o sofrimento. E que é viciado nisso, sabe? De viver nesse modo de sobrevivência, enfim. E a gente precisa mostrar para ele que é seguro receber. Que nem eu estou aqui numa sorveteria bem bacana. E eu preciso mostrar para o meu corpo que é seguro receber, é seguro eu gravar um vídeo num lugar aberto, que eu não estou lá na minha sala, na minha casa. Tudo isso é processo, amiga. É processo de manifestação, é processo de preparação para o corpo. Tem uma coisa também, que a gente está no fim do ano, né? Eu estou aqui no dia 30 de dezembro. E a gente vê muito falar sobre mapa mental e o processo de manifestação, e eu percebo que existe uma romantização muito grande sobre a manifestação, que é como se fosse você visualizar e esperar, e não é isso. Tem vários vídeos que eu já falei aqui sobre que você precisa ter consciência do lugar que você está para que você consiga manifestar de verdade. Mas muita gente, né? E eu vejo muito conteúdo falando que parece que é muito fácil, é só você fechar os olhos, visualizar e manifestar. E não é isso. Eu percebo que na vida real, manifestar é você conseguir atravessar esses dias comuns, sabe? Sem abandonar aquilo que você sabe que é seu, aquilo que você sente. É por isso que eu falo que a gente precisa viver novas experiências. E hoje eu consigo perceber plenamente que mais muda nesse processo de manifestação não é o cenário, tá? É a identidade que você precisa construir. Então não basta só você visualizar se você ainda é aquela sua versão antiga. E assim, para você construir essa nova versão que você quer ser, para sustentar essa nova mulher ou esse novo homem, enfim, você precisa ter consciência do lugar que você está, para que você saiba, se eu estou aqui, então eu preciso estar lá. E não só fechar os olhinhos e achar que tudo vai se cocriar como um pozinho de piripipim na tua vida.
as coisas elas não funcionam assim. Amiga, quando você muda por dentro, simplesmente certas coisas deixam de fazer sentido para você. Que foi até o vídeo anterior que eu fiz falando sobre as crises que antecedem a abundância. Tem coisas ali que vai ter o lugar da rejeição, mas que você também vai precisar rejeitar pessoas e você vai se sentir sozinho. Mas porque certas coisas não vai mais fazer sentido para essa nova identidade que você está construindo. Então, amiga, se você está se comparando com outras pessoas agora, talvez o problema não seja você. Talvez seja só um caminho diferente. E eu posso te dizer aí que nem toda construção ela é rápida, mas toda construção verdadeira ela é sólida. E muitas vezes as pessoas pensam, né? Muitas vezes a gente acha que é só limpar e repetir os mantras que as coisas vão acontecer na nossa vida. Mas para mim, no meu processo, muitas das vezes foi parar de brigar com a minha realidade, porque eu achava que era só repetir os mantras, mas eu precisei entender que eu precisava parar de brigar e de lutar com a minha realidade. Eu ficava muito no lugar da vítima, minha amiga. Tem histórias aí que eu já contei, processos que eu já passei. Às vezes você está num trabalho que você não acha bacana e aí você muda porque você acha que o problema está fora. Mas não está, amiga, o problema está dentro da gente. Aí eu comecei a entender que eu era o problema, porque eu já não queria mais essa vida que eu tinha criado. É a questão até que eu falei no vídeo anterior sobre o propósito. Para mim, os trabalhos que eu já tinha manifestado me ajudaram a chegar num nível, mas que eu não tinha mais propósito. Então você precisa entender que às vezes não é o entorno, que a gente quando está nesse lugar de sobrevivência, no modo da vítima, a gente acha que o problema é o entorno, e não. Tudo é muito dentro de nós, sabe? E eu precisei parar de brigar com a minha realidade para entender de onde eu estava e para onde que eu queria ir. E eu ainda estou nesse processo e eu vou compartilhando eles com você. E eu vou compartilhando os meus processos aqui com vocês, para motivar você cada vez mais a sair também desse lugar que você está e chegar lá na frente. E se você está nesse momento que eu estava lá atrás, o que eu tenho para falar para você, amiga, é respira. Tenta soltar esse controle, sabe? Do como que isso vai acontecer. Porque quando você solta, o caminho, ele acaba encontrando você. Amiga, existe uma fase da manifestação que ela é invisível. Ninguém vê e ninguém aplaude. É quando você continua acreditando, mesmo sem ter nenhum resultado imediato. Fiquei por muito tempo trabalhando presa na CLT, num trabalho que já não fazia mais sentido para mim, mas eu precisava ainda. É aquele momento que ninguém está vendo, ninguém está te aplaudindo, mas que você precisa continuar acreditando, sabe? Eu posso te garantir que essa fase, ela sempre vem antes desse salto, sabe? De consciência, da abundância real acontecer na sua vida. Então, minha amiga, se você sente que você está atrasado, talvez você só esteja fora do ritmo dos outros. Cada um tem o seu processo. O processo de manifestação de consciência, ele é individual. Cada um tem o seu processo. História da minha mãe, eu posso te garantir que o que é seu não se perde. Amiga, a manifestação também tem muito a ver com merecimento, mas não é um merecimento que grita não, viu? É aquele merecimento que você sente. É um merecimento que você sente dentro da tua alma. Então, quando você começa a agir como alguém que merece, que é aquilo que eu falei para vocês do meu lugar da vítima, da boazinha, da que queria ser aceita. Quando eu estava nesses lugares, eu não entendia que eu merecia, sabe? E aí, quando você entende de fato que você merece, você constrói essa nova identidade. Eu já falei para vocês aqui que eu sou a Mia, mas meu nome é Camila. Eu precisei construir essa nova identidade. Eu mudei até assim... Eu fui para um lugar que eu mudei até o meu nome. Eu comecei a usar o Mia para construir essa nova identidade, porque eu sei que eu merecia. Ali eu já sabia que eu merecia. E eu posso te dizer que o mundo ele começa a te responder de um lugar que é muito diferente. Você não está mais presa aos rótulos, às máscaras,
a tanta coisa. Hoje eu posso dizer que eu sou muito mais plena e que eu faço muito mais os meus desejos e a vontade da minha essência, independente se vão achar que isso faz sentido ou se eu tô louca. Mas isso para mim é liberdade. Então, quando você começa a agir como alguém que merece, o mundo te responde não porque você pediu mais, mas porque você parou de aceitar menos. Amiga, eu venho de um lugar que eu sempre fui muito esforçada, sabe? Que é esse lugar da sobrevivência. A gente é muito esforçado, a gente rala, a gente faz tudo. Mas eu manifestava um VR de R$10, eu só consegui o suficiente para pagar as minhas contas. Então, quando eu falo que o universo, ele te responde não porque você está pedindo mais, porque aquele lugar ali que eu vivia, eu pedia muito, muito, muito e não recebia nada. Mas eu entendo que eu tive que parar de aceitar menos. Às vezes a gente vai ficando em lugares que está dando migalhas para a gente. E que isso não faz o menor sentido. E hoje eu consigo entender. Essa valorização, ela tem que vir de dentro. E é por isso que eu falo que manifestação tem um processo de consciência, sabe? E se esse vídeo apareceu para você, talvez você não esteja no lugar que precisa de uma resposta. Mas que talvez você precisa saber que você já está sendo guiada. Porque eu vivi por muito tempo achando que eu precisava de respostas, mas eu precisava de confiar que aquilo que eu queria já estava no meu caminho. Amiga, quando é de verdade, às vezes nem tudo chega rápido, mas chega num tempo certo para chegar e para ficar na tua vida. E entenda que se você está no meio do processo, isso também faz parte da manifestação. E com certeza, um dia você vai olhar para trás e vai entender o porquê que não poderia ter sido diferente. Vai por mim. E se esse vídeo fez algum sentido para você, já se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir hoje. Deixa um likezinho aí para fortalecer a nossa amizade. Eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, falando sobre manifestação com a pirâmide de Maslow. E mais esse aqui, mostrando a questão da identidade, que eu falei sobre a identidade, como que eu me sabotava. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!